Seu Vitor, a palavra é essa. Vamos receber uma ação. Vamos. Muito bem, meus irmãos. Vamos então dar início a essa palestra, rogando, como sempre o fazemos, as bênçãos do nosso Pai Celestial e que o Mestre Jesus nos envolva a todos com suas vibrações de serenidade, de equilíbrio e de compaixão fraternal. Sabidamente, nós, encarnados no âmbito do planeta Terra, dividimos momentos de alegria, mesmo que sejam fugidia, momentos de prazeres, ilusões, com tristezas, tormentos, enfermidades, algumas mais complexas. O fato é que nos submetemos a essa dualidade entre o bem e o mal, entre a saúde e a enfermidade, entre a alegria e a tristeza, entre o bom humor, a boa disposição, a depressão. É natural que as criaturas se perguntem: por que isso acontece? Quantas vezes escutamos nossos pacientes, no auge de seus sofrimentos, nos perguntarem: doutor, por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. A gente escutava isso com uma certa dose de circunspecção e, ao mesmo tempo, a vontade de fornecer os esclarecimentos necessários de acordo com as nossas convicções pessoais. Isso daqui é um mar de sofrimento, de desigualdade. Por qual motivo nós estamos aqui? E eu perguntava: a filosofia que a senhora defende, a religião que a senhora pertence, não dão as explicações necessárias? Não traz as explicações necessárias? Não. Tudo corre por um acaso biológico do nascimento, acaso disso, daquilo, nós não sabemos o porquê. E nós não teríamos condições também de, cientificamente, de acordo com os cânones da medicina, fornecer explicações mais convincentes, a não ser recorrer aos ensinamentos prodigalizados pela doutrina dos espíritos. Como os pacientes confiavam em nossa pessoa e geralmente nos procuravam sabendo da nossa formação espírita, não era tão difícil assim entrarmos em considerações um pouco mais profundas e que fugiam, na certa, aos conhecimentos daquela criatura sofrida que ali nos encarava de frente, aguardando o lenitivo. E como sempre fazíamos e fazemos até hoje, nós recorremos aos ensinamentos trazidos por quem? Pelo nobre desbravador da alma humana nos tempos modernos, que é Allan Kardec. Não teve outro maior do que ele por enquanto.
porque ele não se fixou apenas nos meandros científicos, nas evidências, ele aprofundou-se suficientemente, mostrando que certos acontecimentos realmente têm o seu aspecto material, mas especialmente as suas conotações transcendentais. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estabeleceu uma escala evolutiva dos mundos. Inseriu o planeta Terra na categoria de planeta de provações e de expiações. Antes do planeta Terra, dessa condição, há mundos imperfeitos, chamados de inferiores, onde praticamente a consciência humana desperta e inicia os seus processos, as suas experiências vivenciais, esperando um dia atingir a condição propícia de reencarnação em um planeta de provações e expiações. O termo parece bastante forte. Planeta de provações e de expiações. Mas será a Terra um órgão tão hostil assim? Tão inadequado às nossas experiências reencarnatórias? Não, muito pelo contrário. O planeta, ele é belo, ele é perfeito. Ele traz todas as condições possíveis e imagináveis de habitabilidade. Uma atmosfera puríssima. Estamos cercados pelos mares, os oceanos, rios, as fontes que nos descendem a sede. Uma flora, uma fauna extensa. Temos tudo aquilo que nos permite uma alimentação adequada, uma nutrição perfeita. O que é que acontece de errado? O problema não está no planeta em si, porque ele é uma dádiva do mais alto. E o pai jamais ofertaria aos seus filhos alguma coisa que não tivesse condições de nos trazer satisfação e felicidade. Jamais. O problema é nosso. O problema está em nós. Somos espíritos imperfeitos aqui reencarnados. Espíritos de mediana evolução. Alguns não gostam dessa expressão imperfeita. Então somos espíritos de mediana evolução, alguns de pouca evolução, ao lado de outros mais evoluídos, que habitualmente por aqui circulam com a finalidade de arrastar-nos ao encontro do progresso. Progresso técnico, progresso científico, progresso moral. Mas a maioria está constituída por espíritos imperfeitos. Nós temos que aceitar essa condição. Logo, a ausência da espiritualidade interfere bastante no nosso comportamento terreno. Diante de criaturas materialistas e criaturas totalmente contrárias a tudo aquilo que possa dizer a respeito de espiritualidade, da divindade, de religiosidade, o comportamento é bem diferente, talvez, da criatura que traga noções de espiritualidade. Não que o espiritualista, por si,
se diferencie só pela prática do bem, da caridade, da humildade, nós sabemos que não é assim. Mas a ausência de espiritualidade, meus amigos, faz com que a criatura não tenha condições de entender certos acontecimentos inditosos. E aquelas perguntas famosas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual a causa do sofrimento? Essas coisas ficam sem resposta. A criatura que tem noções de espiritualidade, que esteja ligada a uma religião, a uma doutrina filosófica, especialmente as reencarnacionistas, entendem com um pouco mais de facilidade. E quais as consequências disso? É que nós conseguimos, deste conhecimento, retirar forças, coragem, paciência, para enfrentarmos os problemas, os tormentos do dia a dia. Sabemos nós, dentro deste esquema estabelecido pela doutrina, que estamos sujeitos a leis imperecíveis, a verdadeiras leis cósmicas, leis divinas. Entre elas, a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Sem essas duas, seria possível imaginarmos o progresso da criatura, do espírito imortal. Nós aceitamos a existência do espírito, levando em consideração a sua imortalidade, ou seja, o espírito pré-existe ao berço. Ele não é criado no momento da concepção, da junção do espermatozoide com o óvulo. Ele antecede a este fenômeno biológico. E depois da morte física, o espírito continua as suas experiências numa outra faixa vibratória. Em verdade, o local de onde todos nós somos provenientes, que é o mundo espiritual. Então, quando nos perguntam quem somos, somos espíritos imortais. De onde viemos? De outras eras, de outras esferas, da espiritualidade? Para onde vamos? Após a morte física, retornamos à pátria da espiritualidade, para continuarmos o nosso progresso, o nosso esforço evolutivo, que é infinito, e que se realiza não só no âmbito planetário, mas também fora da vida da matéria e até em outros planetas, outros orbes bem mais evoluídos. Dizem que nós estamos passando por um momento de transição. É verdade. E assim nós aceitamos. É o momento em que ocorre a separação do joio e do trigo, do bem e do mal. Mais de 2000 anos se passaram. Após o contato que os nossos espíritos tiveram com a revelação crística, mais de 2000 anos. Tempo suficiente para que cada um de nós tenha absorvido aqueles conhecimentos, aquelas instruções que nos proporcionam a capacidade de conseguirmos algo em prol de nós mesmos, em termos de evolução moral. São 2000 anos. Estamos sujeitos a uma lei muito importante, que é a lei da responsabilidade individual. O espírito não é lançado do planeta e largado à sua própria sorte. Há sempre um objetivo, há sempre uma meta a ser atingida. Todos os senhores e senhoras que aqui se encontram trouxeram gravados na memória metas
a serem cumpridas, objetivos a serem alcançados. Todos, não se enganem disso. Tarefeiro não é apenas aquele brilhante palestrante que nós escutamos hoje, o querido Divaldo Pereira Franco, ou o saudoso Chico Xavier. Todos nós somos tarefeiros, em maior ou menor grau de importância, mas cada qual trazendo a sua responsabilidade, que deve ser compartilhada com os circunstantes e que vai servir para que tenhamos condições de dar um passo, mesmo que seja pequenino, na senda do progresso espiritual. Pois bem, considerando essa questão da ausência de espiritualidade, o indivíduo habitualmente se deixa envolver pelas suas emoções descontroladas. Isso é um fato. Emoções descontroladas. Outros, quando menos esperam, são arrastados pelas viciações, as mais variadas possíveis. Outros, ainda mais, se sentem compelidos ao exercício do egoísmo, da ambição. Mas uma coisa tão séria, que a criatura tem dificuldade de se desvencilhar desse processo inadequado de comportamento. E nós ficamos imaginando, por que aquele indivíduo é tão bom, caridoso, honesto em seus propósitos, fraterno, compassivo ao lado de outros, cuja tentação, cuja viciação, cujos problemas de ordem moral o transformam num verdadeiro marginal. Por que isso acontece? É uma questão de responsabilidade individual. Nós aqui estamos com a finalidade de exercitarmos este esforço. É isso que a criatura tem que entender. Por isso, quando nós reencarnamos, há como que um apagamento de nossas experiências pretéritas. E desde pequenino, é como se estivéssemos iniciando tudo, ao sabor da cobertura paterna, da educação que recebemos no lar, da formação religiosa desde pequenino, o que nos facilita muito este encontro com a espiritualidade e esta necessidade que nós sentimos de buscar dignidade perante a vida. Acontece que o peso do nosso inconsciente é muito forte. Psicólogos dizem, alguns, nós somos conduzidos pelo nosso inconsciente. A força propulsora do inconsciente é tão vasta que nos arrasta no sentido de uma série de fenômenos dolorosos. Como é que nós, espíritas, poderíamos entender essa questão? O nosso inconsciente está lá no subterrâneo do nosso psiquismo. É interessante que se entenda a partir de agora uma fenomenologia mais contemporânea, digamos assim, que os espíritos amigos têm nos trazido ao conhecimento. O Lancelin, o espírito amigo, que nos direcionou na confecção desta obra que aqui foi citada, e que o Gustavo teve a oportunidade de psicografar, ele nos diz que
o nosso campo mental é um mundo muito maior e complexo do que se imagina. É algo que nada tem a ver com a estrutura cerebral, com o encéfalo. É algo expansivo, é algo que se projeta para fora em busca do contato com seres desencarnados, outros habitantes de outros mundos, e ao mesmo tempo se expande para o nosso interior, como que em busca da nossa essência crística. O nosso campo mental, ele está formado por várias faixas vibratórias, e cada uma dessas faixas registram determinados acontecimentos. Por exemplo, a maldade que nós estamos acostumados a cometê-las através dos erros, através das oportunidades reencarnatórias, a incidência sempre nas mesmas questões, a ambição, o egoísmo, os arroubos de ciúme, tudo aquilo que possa nos desqualificar como espíritos mais esclarecidos, todas essas experiências, elas ficam retidas nessa faixa vibratória que os espíritos chamam de campo consciencial densificado. Campo consciencial densificado. É ali onde permanecem arquivadas as forças instintivas que nos aproximam muito do comportamento animal, que ainda estão presentes na nossa intimidade. E estão presentes por causa da nossa incompetência afetiva, do nosso interesse em substituí-las pelas virtudes mais qualificadas, que também se encontram arquivadas numa outra faixa vibratória do nosso campo mental. O espírito amigo denomina esta faixa de campo consciencial alerta. Tudo aquilo que em vidas passadas nós praticamos em prol do nosso semelhante, em prol de nós mesmos, todo esforço evolutivo, o amor, a tolerância, a benevolência, por menor que seja o gesto, ele não se perde, ele permanece arquivado nessa faixa do campo mental, no campo consciencial alerta. Não se mistura com o campo consciencial densificado. O campo consciencial densificado, ele pode ser, inclusive, atingido por espíritos inescrupulosos, pelos nossos inimigos do pretérito, por espíritos maldosos, por obsessores, intensificando os aspectos menos altruísticos das nossas realizações passadas. Mas o campo consciencial alerta, de acordo com a informação que temos recebido do mundo maior, é indevassável. Esse não pode ser penetrado por nenhum espírito, por mais competente que seja em matéria de magnetismo, de capacidade mental, ele não penetra o nosso campo consciencial alerta, porque é uma estrutura muito aproximada da essência. E a essência é o quê? Um reflexo da divindade. O nosso espírito, ele jamais é manchado por qualquer atitude indigna. Mas os campos vibratórios que nos envolvem e que são mais superficiais, esses é que se contaminam. Jamais o espírito. Porque o espírito é o reflexo da divindade no ser encarnado. Pois bem,
Voltemos ao campo consciencial densificado. É quando nós começamos a entender certos comportamentos inadequados. De repente, os senhores e senhoras tomam conhecimento de que um conhecido, criatura aparentemente normal, criatura de bom comportamento, pai de família, muito afetivo, etc., deu um mau passo. Cometeu uma atitude ilícita, algo que nos constrange, que nos deixa tão admirados. Como pode acontecer isso com o fulano, que inclusive tinha conhecimento da doutrina? Como isso pode acontecer? Pois bem, o nosso campo consciencial intensificado, que nada mais é do que o repositório desses fatos negativos que nós estamos cometendo através dos milênios, por meio de mecanismos de escape, ele permite que certas situações, de repente, de acordo com a nossa invigilância, ele atinja o campo consciencial de superfície, induzindo-nos à realização de atitudes inadequadas, que não combinam com a nossa formação cultural, com a nossa formação religiosa, mas que, no entanto, acontecem. E acontecem por qual motivo? Invigilância. Porque, para que se mantenha a vigilância nas 24 horas do dia, isto requer muita, mas muita atenção de um espírito atento e mais amadurecido no seu senso de moralidade. É natural que nós nos esforcemos para amadurecer o nosso senso de moral. Estamos sujeitos, vez por outra, a esses mecanismos de escape que fazem com que essas más tendências, más propensões possam tisnar, manchar o nosso comportamento. Então começamos a entender o porquê das aflições atuais. A criatura se engana quando de repente se envolve com os excessos de bebida alcoólica, com excesso de tabaco, tabagismo inveterado, 60, 80 cigarros por dia, quando ela sabe que isso não pode lhe fazer mal à saúde. Quando essas viciações, drogas, aproximação com grupos de comportamento marginal, com certas inutilidades da existência, elas provêm do nosso inconsciente, por meio desses mecanismos de escape. É quando sentimos o impulso. A respeito, o Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro A Loucura sob Novo Prisma, ele nos traz informações muito interessantes que servem para nosso estudo e avaliação desses processos sutis que nos afetam a intimidade psíquica e que se manifestam no comportamento inadequado do ser na presente reencarnação. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala assim, num determinado capítulo de seu livro, A Loucura sob Novo Prisma. É o cidadão respeitável que de repente se envolve com uma paixão. Ele sabe que não lhe é possível, que vai de encontro à
à sua consciência, ao seu sensor crítico interno, que é a consciência que todos nós, o juízo maior, que nós trazemos em nossa intimidade. Mas ele, levado pelos oropéis da existência, levado pelas facilidades, ele fraqueja, abre brechas para vigilância e comete um ato ilícito. Ele chama este comportamento de desfalecimento do espírito. Houve um desfalecimento. É um fato que pode acontecer com qualquer um de nós. Um arroubo emocional, uma agressão a um parente querido, a um ente amado. De repente você se dá conta e você se arrepende. Você dá um passo para trás e recompõe a sua estrutura, a sua fortaleza, pede perdão, pede desculpas àquele a quem você ofendeu e se recompõe, não mais repetindo essa atitude com tanta facilidade. Houve um desfalecimento, mas parou por aí. No entanto, comenta o doutor Bezerra de Menezes, o indivíduo cometeu o ato ilícito, mas não se arrependeu como devia. Dissimulou o acontecimento, não houve testemunhas. Ele achou que aquilo era, de certa forma, lícito, que não trazia nenhuma consequência daninha para o seu espírito. E diante de uma nova oportunidade, o que é que acontece? Ele repete o ato. Bezerra de Menezes chama de arrastamento. A partir daí, torna-se difícil você retroceder, você se recompor moralmente, porque todos aqueles aspectos negativos que estão lá arquivados no inconsciente, eles passam a aflorar com mais facilidade e intensidade. Então o indivíduo se envolve definitivamente com uma determinada viciação, com uma atitude ilícita, comprometendo aquela reencarnação. Pois bem, às vezes é o campo moral propriamente dito que é afetado. Por exemplo, nós falamos, quando estudamos o Evangelho de Jesus, na necessidade que as criaturas têm de aprender a perdoar. Sabendo de antemão que perdoar não significa esquecimento do ilícito, mas simplesmente a iniciativa de não revidar, de não buscar a vingança, de não desejar o mal para aquele que nos ofendeu. Então, essa questão é muito mais comum do que se pode imaginar. Certa feita, uma senhora de nível cultural elevado, formação superior, acadêmica, casada, com um filho de mais ou menos 1 ano de idade. Ela nos procurou, muito preocupada, trazendo a seguinte queixa: doutor, eu estou com um nódulo mamário. Me surgiu recentemente. Eu estou separada de meu esposo. Ele saiu com outra, nos abandonou. Eu não consegui perdoá-lo, não consigo esquecer o mal que ele nos causou. E eu tenho a certeza que esse nódulo tem uma relação de causa e efeito com a minha atitude. Eu vou fazer a biópsia, mas de antemão eu sei que ele é maligno.
Eu conversei, troquei ideia, e disse, não fique assim. Não pressuponha. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Faça os seus exames, depois traga os resultados para que aqui nós discutamos as iniciativas a serem tomadas. Era um câncer. Ela própria se autodiagnosticara. Ela própria afirmara que a ausência do perdão, a ausência do esquecimento ou da maneira de aliviar essa carga extremamente descontrolada que lhe manchava a afetividade, era, de uma maneira ou de outra, responsável pelo surgimento do processo. Nesse campo da medicina transcendental, nós sabemos que certas condições inadequadas que nós carregamos conosco, a falta do perdão, o ódio, a raiva, quando muito demorados, eles vão interferir em nossas células, em determinadas moléculas, nas nossas defesas, impedindo, sobretudo, a ação dos fatores antitumorais. E quando esses mecanismos de defesa orgânica, eles são bloqueados, o que é que acontece? Os nódulos, os tumores se desenvolvem com rapidez e facilidade. E nós imaginamos o seguinte: esse caso é um, mas nós temos na nossa casuística dezenas e dezenas de situações parecidas, sempre com o mesmo diagnóstico final. E nós imaginamos assim: se a criatura, mediante o conhecimento da situação, em decorrência de um certo nível de espiritualização, se ela conhecesse a lei de causa e efeito, conhecesse a reencarnação, a lei de responsabilidade individual, naturalmente ela teria tentado manipular, manejar essa situação emotiva com mais rapidez e facilidade, não deixando que o processo se instalasse mais adiante e de uma forma maligna, tão dolorosa. Causa de sofrimento atual, por uma atitude indevida em relação ao psiquismo da criatura. Uma outra pessoa, também inteligente, muito culta, mediana idade, solteira, apresentava tendências depressivas com muita frequência. O processo se agudizava e ela era internada porque passava-lhe pela mente a ideia de suicídio. Era ligada à área da saúde, tinha contato com colegas médicos, então as coisas eram facilitadas pelos colegas que a atendiam e que davam-lhe um certo suporte, um certo carinho, um certo apoio. Certa feita, ela nos procurou. Nós fazíamos homeopatia. E ela me perguntou: será que o senhor, na qualidade de homeopata, tem condições de tratar do meu mal? Conversamos, trocamos ideias e após uma anamnese mais ou menos prolongada, eu prescrevi-lhe uma medicação. Depois de um mês ela retornou e disse: estou entrando em crise, estou me sentindo muito mal, vou procurar uma internação porque eu não sei o que pode acontecer comigo no auge desse transtorno. Então, eu lhe fiz uma pergunta muito objetiva. Digo: fulana, eu vou lhe fazer uma pergunta
E você me responde com toda a sua sinceridade. Você é solteira. Em alguma época da sua existência você abortou? Ela ficou parada, os olhos marejados, e entrou em crise convulsiva de choros. Fiz, mas ninguém sabe, nem o meu psiquiatra. Ninguém tem conhecimento desse detalhe, senhor. Ali estava a causa de sua depressão. Uma atitude tomada na fase da juventude, de inopino, intempestivamente, feito com a finalidade de se livrar de um aparente estorvo, uma gravidez inoportuna, num momento não desejado, um fato corriqueiro para tantos, mas que marcou profundamente a consciência daquela criatura. Então era todo um transtorno de origem psíquica cuja causa estava na reencarnação atual. Daí a necessidade que nós temos, caríssimos companheiros, caríssimas amigas, de prestarmos mais atenção nas nossas más tendências. Tudo aquilo que de repente começa a martelar na nossa consciência, um desejo indevido, uma certa propensão, um impulso inadequado para o espiritualista, tem um significado de alerta. É como se a luzinha amarela estivesse acendendo na consciência. Nós temos a possibilidade de revertermos o quadro, porque a reencarnação exige de cada um de nós esse pequeno esforço de equilíbrio, para que não voltemos a incidir nos erros, nos conflitos, nos problemas do passado. Eles estão aqui borbulhando. E o que é que nós precisamos? É de substituir essa quantidade de defeitos arquivados no inconsciente por atitudes mais consentâneas com um nível maior de moralidade. O objetivo da reencarnação é esse. Por exemplo, perdoar. Quantas vezes eu escutava do paciente: mas doutor, é difícil perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Olha, a criatura, ela se afeta de acordo com a sua maneira de pensar e de agir. O grande psicólogo da humanidade, o grande catedrático, que foi o Mestre Jesus, ele nos sugeria que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, porque ele sabia das nossas deficiências e de quando este problema poderia nos afetar. Ele foi muito objetivo com a inquirição de Pedro. Perdoou 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre. Chegamos à seguinte conclusão: se nós quisermos trazer o processo para o âmbito de uma medicina espiritualizada, o perdão é uma atitude científica. Não é algo que depende da nossa maneira de ser, da nossa religiosidade, de certas características de personalidade. O perdão é uma atitude científica que deve ser buscada por todos nós, se quisermos manter a saúde integral. Nós não podemos carregar conosco
estes pesares, repetindo-os a cada nova jornada de experiências na carne, porque então não sairemos nunca desse ciclo vicioso. É preciso aliviar a carga de maldade que nos compromete. O espírito de Joana de Ângeles costuma dizer que a saúde integral nada mais é do que o resultado de uma consciência sem culpa. Imaginem, senhores, quando nós atingirmos esse estado de uma consciência sem culpa. Vai depender da vigilância, vai depender da oração. Joana de Ângeles complementava: saúde integral é o resultado de uma consciência sem culpa, de um coração dulcificado. Ou seja, de atitudes mais enlouquecidas, que sejam tomadas pela criatura humana diante das circunstâncias do dia a dia. A irritabilidade, a impaciência, a violência, elas tornam o nosso coração petrificado. Por isso que se fala, ele tem um coração de pedra. Ou seja, os sentimentos estão quase que abolidos. E complementava a nossa Joana dizendo: saúde integral é o resultado de uma consciência sem culpa, de um coração dulcificado e de um comportamento equilibrado. Ou seja, se recorrermos ao Evangelho como fonte de terapia, nós encontramos uma outra frasezinha do Cristo: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Meu Deus do céu, uma frase tão pequena que resume toda a psicologia que por aí está, que resume todos os tratados de psiquiatria. Vigiai e orai. Estejamos mais atentos às nossas más tendências. Se eu percebo uma má tendência em mim, se eu percebo uma certa propensão comprometedora, eu tenho que estar mais alerta. Ela está aqui, borbulhando no meu inconsciente. Lá fora, vez por outra, por meio de flashes ideoplásticos, e atinge a minha consciência de superfície, e eu sinto um impulso. Mas eu, dentro do contexto espírita, espiritualista, aprendi que o autodomínio é necessário para que não continuemos sempre nessa condição animalizada e possamos aspirar ao mundo de regeneração. Não é isso que todos nós queremos? Pois bem, meus amigos, era o que eu tinha para comentar a respeito das aflições atuais. Elas acontecem sim, como resultado de atitudes inadequadas. Mas essas atitudes inadequadas podem ser incentivadas pelo inconsciente. Ou seja, aí está embutida a noção de reencarnação. O caso é um pouco mais complexo para a ciência lá fora, acadêmica, que nada conhece a respeito da transcendentalidade da criatura humana. Mas não é difícil para nós. Não é difícil, assim como não foi para o Cristo nos pedir a oração e a vigilância e nos solicitando perdão. A oração, atitude científica. Hoje já querendo ganhar fóruns de ciência pelas pesquisas que estão sendo realizadas no campo do próprio academicismo. A oração tem importância como fator de cura, como fator de amenização do sofrimento humano, como renovação moral do ser. É assim que nós vamos aos poucos entendendo essas coisas, buscando colocá-las em prática, minimizando as nossas reações enfermizas e colaborando para o nosso progresso espiritual, para que na próxima reencarnação tenhamos condições de reencarnar
num planeta em vias de regeneração e não sermos transferidos para outros orbes, coisa que nenhum de nós deseja, orbes inferiores. Grato pela atenção. Deus nos abençoe. Demorou, mas valeu a pena, hein, pessoal? Mas ele pode ficar até 10 para meia-noite aqui, né? Ó, nós vamos agora passarmos para as sessões de indagações de perguntas, tá bom? Só para iniciar, a grande maioria das vezes nós costumamos fazer essa pergunta: por que será que eu sofro tanto? Será que Deus não gosta de mim? Será que Ele está sempre pronto para me castigar? Por que o senhor tem para nos falar sobre isso? É aquela questão. Eu sofro porque eu plantei sementes indevidas, sementes contaminadas. O sofrimento atual nada mais é do que a coleta da planta, da flor comprometida. Se eu não tivesse cometido tanta iniquidade no meu pretérito, não sofreria tanto. Eu estaria levando uma existência mais ou menos dentro de padrões de normalidade e contribuindo com o meu conhecimento, não só para a auto-melhoria, como para o bem-estar de minha coletividade, da coletividade que me cerca. Então a gente sofre como consequência. Nada mais é do que a colheita indevida da sementinha contaminada plantada no pretérito. Então, nada de colocar a culpa em Deus, né? Colocar a culpa em Deus. Olha, vocês sabem que infelizmente isso acontece. Quando a criatura não está vigilante, esse detalhe ocorre. Deus passa a ser o culpado. Muito embora o indivíduo nem sequer acreditasse na existência do Pai Maior. Mas quando o infortúnio bate as portas, a paciência, a resignação fogem pela janela. Aí é que está. Deus é sempre amor e bondade, é sempre misericórdia. O que nós espíritas sabemos é que estamos sujeitos a leis imperecíveis, leis divinas, que controlam o nosso impulso evolutivo. A nossa consciência comprometida, ela entra em ressonância com essas leis, que nos obrigam a retornar à harmonia, à verticalização da nossa harmonia psíquica através de experiências dolorosas. Deus está sempre nos ajudando. Diz: olha, ele está tão esforçado, vamos amenizar a carga. O Cristo, que é bondade, bondade infinita, está sempre nos auxiliando, sempre nos dando condições de melhoria. É como aquele caso de um companheiro nosso, que ele rompeu 2 vezes o tendão de Aquiles, tendão aquileu, aqui, no tornozelo. 2 vezes ele rompeu, jogando futebol. Ele deu o chute e sentiu o estalo, o pé pendeu, teve que ser operado de urgência e na época passou uns 40 dias hospitalizados, uma perninha imobilizada, etc. Uns 2 anos depois, lá no clube que nós frequentávamos, os garotos chutaram uma bola quando ele foi devolver com a outra perna o mesmo fato. E ele se lamentou muito, se chateou, e a esposa, não aguentando mais cantar queixa, disse: Vitor, pelo amor de Deus, quando você sair do consultório, passa aqui em casa, porque o fulano está insuportável, reclama sem parar. Eu cheguei, ele estava com um cacho de uva na mão, não me olhou,
vendo televisão, um jogo de futebol, alguma coisa assim. E eu falei, ele de cara amarrada, com a perninha imobilizada. De repente ele incorpora. Era médio de incorporação. Incorpora e o espírito vai acalmando, envolvendo com vibrações mais... Era um trabalhador da doutrina. Estava passando por esse momento trágico, perdeu um pouco o seu equilíbrio, mas era uma criatura aproveitada. Aí o espírito nos contou uma história. Ele foi um daqueles que perseguiu os cristãos e gostava, ele era forte, e gostava na condição de romano de pisar no crânio daqueles pobres coitados, daquelas criaturas, e chutava a cabeça. Aí eu comecei a pensar, ele chuta a bola e entra em ressonância. É como se estivesse chutando o crânio e vem o problema. E a entidade me disse assim, meu irmão, nessa reencarnação, ele perderia as pernas. Perderia as pernas. Isso não aconteceu por causa do trabalho mediúnico dele em prol da caridade no seio da doutrina. São 30 anos de uma mediunidade bem trabalhada e isso permitiu que a misericórdia divina, olha só, ela só vem em nosso benefício, nunca para nos comprometer. O amor do Cristo permitisse a redução da pena. Que ao invés de perder a perna, ele só rompeu o tendão aqui dentro, porque é o exemplo da misericórdia. Muito obrigada pelo esclarecimento. E nós gostaríamos de passar para os conferencistas, aqueles que querem fazer uma pergunta. Por gentileza, você, qual é o seu nome? Ana. Ana, por favor, pode fazer a sua pergunta. Muito obrigada pela sua maravilhosa palestra. Há algum tempo já venho trabalhando em mim o desejo de conquistar a indulgência e a tolerância. E tudo que o senhor falou aqui, eu já tinha ouvido durante o sono, porque eu peço para os espíritos me ajudarem. E agora o senhor veio me brindar com esse livro, eu vou comprar um livro. Mas estou só um pouquinho preocupado, porque desconheço o significado da palavra, o que é neto. Neto é meta, além de... Magnetismo mental. Magnetismo. Mentomagnetismo. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. A prece que você faz, a prece intercessória, daquelas reuniões de preces e radiações mentais pelos doentinhos, etc. Aquela concentração do grupo nada mais é do que o exemplo de projeção mentomagnética. Preces e projeções mentomagnéticas em favor dos doentinhos, do enfermo, de cancerosos, de alguém que me solicitou um levitivo. Isso é um mentomagnetismo. O que isso está certo? Viu? A senhora? Não, ainda vai virar. Não, é difícil você esquecer o mal que alguém lhe faz. Nós somos humanos. Para você desenvolver a capacidade de não revidar, isso é que tem importância. Porque o mundo maior exige de nós aquilo que está ao nosso alcance. Não existe carga maior das nossas possibilidades. Não existe. O mundo maior é muito condescendente conosco. Nós não reconhecemos isso. Obrigado pelo seu ensinamento. Minha pergunta é, por que a sua vida está toda equilibrada familiar, aí um familiar ele fica doente, uma doença terminal, ele, o enfermo, consegue a resignação dele, e você como familiar não. Ou seja, você existe o sofrimento indireto, ele está sofrendo pela doença, mas ele aceita questões do espírito mesmo, às vezes mais evoluído. E você como família não, você, mas por que você está doente? Você sofre mais que ele até. Por que isso? É uma condição
de conscientização, de espiritualização, de desenvolvimento do nosso senso de moralidade. É natural, é uma reação humana. Na condição de médico, eu sempre estou a favor do paciente, das reações que ele apresenta, porque eu sei da dificuldade que nós temos diante da dor. Mas o fato do paciente se resignar é porque ele está recebendo o auxílio de acordo com a sua fé, de acordo com a sua esperança, de acordo com a sua postura mental diante de um processo reparador. Nós nos mantemos revoltados. Inconscientemente, exigimos da divindade uma tomada de posição que às vezes não nos é possível. E nós temos que aprender a cultivar a resignação, a paciência, diante de fatos que estão sendo benéficos para o meu familiar querido. E eu não devo interferir neste processo de renovação de seu espírito, emitindo vibrações contrárias. Eu tenho que buscar este equilíbrio. É como diz a Joana, equilíbrio. O comportamento equilibrado, coração dulcificado. É a vivência desses sentimentos que estão aqui que a gente vai aprendendo. Normalmente, o processo doloroso é uma luzinha amarela que acende na nossa consciência. É a exigência de tomadas de posições que talvez não estejamos preparados, mas que vamos nos esforçar no sentido de exercitá-la. É o sofrimento uma prova, uma expiação, talvez, para a entidade com a doença complexa, uma prova para o familiar, que sabia, antes de reencarnar, que passaria por aquela situação, e que deve ter o cuidado de não se deixar arrastar pelos pensamentos negativos, porque senão o paciente desencarna e sobe num carro de luz e a gente desencarna e desce para as ondas umbralinas por um comportamento inadequado. Esse momento, literalmente, contra a doença, é o teste da fé. Muito bem. Muito obrigado, meus irmãos.